Começando mais um vídeo, começando mais um conteúdo aqui para vocês, para deixar de exemplo. E as perguntas que eu mais recebo, dentre elas, a pergunta que eu mais recebo é quando e como saber aonde entrar numa posição, seja comprando ou vendendo aquele ativo, tá? Se vocês perceberam, eu estou numa moeda aqui agora. Já olhei a estrutura de mercado em algumas temporalidades. E quando eu faço isso, tá? Eu sei o que realmente pode estar acontecendo. E o que eu tenho que fazer mediante tudo isso que eu já vi aqui nas temporalidades, tá? Então, numa hora, se vocês perceber, nós acabou de ter um boss, né? Aconteceu uma quebra de estrutura e uma continuação de tendência. Porém, pessoal, quando acontece isso aqui, muita gente fica falando, pô, eu tenho que pensar em vender, afinal, estamos numa estrutura baixista, o mercado está em queda. Concordo plenamente, tá? Mas muitos de vocês que vão aprender o conceito SMC não vai ter paciência para esperar o preço chegar nas extremidades na parte de cima, que seria uma supply, e aqui sim pensar em se posicionar vendido. Eu não preciso, né, ficar esperando o preço tocar lá em cima para mim poder operar, desde que eu tenha o conhecimento correto. Então, mediante a isso, eu faço algumas marcações usando a ferramenta Fibonacci, tá? Isso aqui é a matemática do mercado. Quando você descobre a matemática que o mercado é fractal, claro que eu vou te mostrar qual time frame que você pode usar essa estratégia chamada Time Fibo. Então eu vou fazer as marcações, vou voltar com vocês, vou mostrar os alvos e a data e a hora para vocês entenderem que tudo é planejado antes. O plano de trade, você tem que ter as respostas para todas as perguntas quando você está na frente do gráfico. Então, se eu fosse operar o SMC, eu teria venda aqui, eu poderia ter uma venda aqui, né? Eu poderia ter, muitos iam falar assim, ó, a melhor venda é aqui, concordo plenamente, mas nada me impede de buscar esse retrocesso aqui. Ok? Então é isso que eu vou mostrar para vocês, que a Time Fibo funciona dessa forma. Precisa ter paciência, mas muito menos paciência do que é preciso para operar só o conceito Smart Money conceito, tá? Então agora eu vou fazer as marcações e vou mostrar para vocês como que a gente vai operar aqui comprado, se caso me der uma compra, beleza? Tamo junto. Já vou fazer as marcações e já volto aí com vocês. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui voltando com o vídeo, tá? Vou colocar a tela cheia de novo para nós começar aqui a explicar para vocês. Mediante a ferramenta Fibonacci, quem não sabe traçar, vocês vão ver que vai funcionar isso aqui. Por quê? Porque é tudo baseado na melhor ferramenta, a ferramenta matemática do mercado, tá? Então aqui eu vou marcar, ó, se o preço passar nessa região aqui, com o corpo do candle, eu vou ter uma confirmação que eu posso comprar para pegar esse retrocesso. Porque o retrocesso vai bater na onde? Numa região de venda, que é essa primeira região vermelha aí em cima, tá? Então é ali que nós vamos buscar os nossos alvos. Porém, nós precisamos entender se tem espaço para o mercado andar ao nosso favor. Tem que ter espaço aqui, tá? E pelo que eu estou vendo aqui, eu vou mostrar para vocês as medidas que eu vou mostrar aqui. Vocês vão ver que teve espaço, por isso que eu vou entrar comprado, tá? Tem um espaço para o preço andar ao meu favor. Mesmo contra a tendência macro, eu posso operar no retrocesso. É isso que eu estou explicando para vocês, tá? Então, o preço passou nessa banda de cima no meu gráfico de execução. Eu tenho uma compra. Eu vou traçar os meus alvos agora usando a ferramenta Fibonacci, tá? Então aqui, voltando com vocês, claro, todo mundo está me perguntando, por que você não mostra? Pessoal, já viu algum garimpeiro mostrar onde ele encontrou ouro? Ele até mostra, ele até fala para você, quer ir lá comigo, tirar umas pipitas de ouro lá? 30% do que você pegar é meu. É o que eu estou fazendo aqui, tá? Isso aqui demorou para me descobrir, para me entender. Foi 4 anos só operando, usando a ferramenta Fibonacci e entendendo o melhor tempo gráfico. Então não é de qualquer jeito que você vai entender isso aqui e não é de graça, tá? A gente vai cobrar porque isso aqui tem valor. Que fique bem claro. Por isso que eu não mostro aqui. Eu pulo partes do vídeo para realmente você não conseguir entender. Eu quero que você
entenda que eu estou falando aonde eu vou comprar e qual vai ser os meus alvos, aonde vai ficar o meu stop. Se não acontecer isso, tranquilo, não funciona o setup. Todas as vezes vai acontecer? Não, existe o stop. Não existe estratégia 100%, não existe operacional 100%. Se o cara fala que é 100%, ele já está mentindo. Então aqui existe stop sim, a gente sabe onde que a gente vai se posicionar no mercado, beleza? Então eu tenho o alvo número 1, que vai ser aqui nessa linha azul, ó. Alvo 1. Ele vai ser 177, 1.7783. É o nosso alvo 1. Beleza? Marcamos aqui. E o alvo número 2, consequentemente, se o mercado é fractal e matemático, eu tenho que saber que ele pode corrigir até aqui, ó. Exatamente números redondos, tá? Dá uma olhada só. Escrevi alvo 2 aqui para vocês entenderem. Alvo 2. Isso aqui, de tanto que eu faço isso aqui, eu já olho o mercado e já sei se eu tenho uma possibilidade de entrar ou não no mercado. Aonde vai ficar o meu stop? Abaixo do último fundo. O mercado é estrutural, tá? Então, quando você entende de estrutura, o seu stop tem que ficar abaixo da mínima ou acima da máxima. É simples, tá? Por quê? Porque assim você está ficando fora do movimento de violinada. Então, vou escrever aqui, ó. Stop é o que eu aceito perder. Passou daqui, deixa embora. Não adianta mais correr atrás do preço. Ok? A gente faz outras marcações aí mais para baixo. Então agora se eu mudar para 2 horas, ó. Então agora nesse gráfico macro aqui você consegue entender o que eu estou tentando pegar, tá vendo? Ó? Ficou ineficiência no preço, tá? Eu tenho ineficiência aqui, ó. Eu tenho uma ineficiência aqui, tá? Tem algumas coisas que eu olho para entender que o mercado pode vir fazer exatamente fechamento dessa ineficiência e bater numa supply. E se eu traçar uma FIBO aqui institucional, mínima e máxima, eu vou colocar minha FIBO aqui de institucional. Eu tenho trabalho com 3 FIBO. Vocês podem ver, tá, que exatamente, ó, tá na 7988. Ó, a região que eu tinha marcado antes de marcar a FIBO, ó, tá coincidindo ali com a supply e a FIBO 7988. Então é isso que você precisa entender, tá? O passo a passo eu consigo mostrar para qualquer um, tá? Aula 1, aula 2, aula 3, até você pegar todas essas marcações que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Muito simples, qualquer iniciante consegue aprender, desde que você tenha paciência em estudar, depois em aplicar isso no gráfico. Não adianta você fazer as marcações que eu acabei de mostrar, aonde nós vamos ter compra e venda, e você não ter paciência de esperar o preço te confirmar uma compra, por exemplo, nesse caso uma compra. Você não tem paciência, você vê alguma coisinha, já compra, o mercado não te deu um sinal positivo, você acaba entrando e tomando stop. Por quê? Você não seguiu o plano de trade, tá? Então agora não tem mais torcida, vou mostrar a data e a hora. Primeira coisa eu vou mostrar aqui pelo candle, ó, 1 hora da tarde do dia 3 de maio. E aqui no canto do meu computador também consigo mostrar para vocês 13h51, tá? Do dia 3 de maio, numa quarta-feira. Beleza? Agora não existe mais torcida. Daqui a pouco a gente volta para mostrar o que aconteceu com esse ativo aqui chamado RONC. Beleza? Tamo junto, criptomoedas. Você precisa entender esse conceito chamado Time FIBO, que sempre está andando junto com institucionais. E isso é muito importante você entender estrutura de mercado, liquidez e o que faz o mercado se movimentar da forma que se movimenta aí. Muitos ficam querendo adivinhar e não adianta. Você tem que ter as respostas para todas as perguntas. Daqui a pouco a gente volta para mostrar o restante desse vídeo. Bom, pessoal, voltando aqui gravar a segunda parte. Mostrar a primeira data e a hora, né? Dia 3, 17h38. Vocês viram aí a primeira parte, foi depois da 1 hora da tarde que eu gravei. E tinha falado aí os meus alvos, né? Na onde a gente iria comprar no nosso gráfico de execução, tá? E qual que seriam os nossos alvos. Então, respondendo todas as perguntas. Onde eu vou comprar ou vender, onde vai ficar o meu stop e qual que vai ser os meus alvos, tá? Trabalhamos com 2 alvos. Lembrando, sabendo também o que é um impulso, o que é um retrocesso, em qual momento que nós estamos no gráfico, como eu expliquei no começo, na primeira parte. E agora eu vou mostrar o resultado final para vocês, tá? O stop está ali. Nós tínhamos compra, né? Nessa região aqui, ó. Por que compra? Cara, porque o nosso setup ele é baseado em FIBO. E dependendo a região que passa o gráfico, e eu entendo
se estamos no impulso ou no retrocesso, eu sei responder as perguntas. Por que eu vou comprar? Eu posso comprar? Sim. Por quê? Por isso, por aquilo. Né? Todas as respostas. E tá aí o resultado para vocês, né? Nós tínhamos os alvos aí, ó. E não temos nada a esconder, tá? Tá aí. Vocês podem conferir na primeira parte o que eu mostrei, o que eu falei. Vou mostrar também no 2 horas para você ver o que aconteceu. Eu mostrei no finalzinho aí o gráfico de 2 horas. Eu vou mostrar aqui também no de 2 horas, tá? Para vocês compreender aquilo que eu mostrei. Lembra que nós tínhamos uma região lá em cima que eu falei que nós íamos trabalhar contra uma tendência, mas sabendo até onde o preço poderia chegar? Lembra bem o que eu falei? Então tá aí o resultado, tá? O preço bateu aí, se eu pegar a reguinha aqui e somar, quantos por cento você teria feito sem alavancar aqui, tá? Lá na máxima, teria dado 4%, tá? Sem alavancar. Imagina você trabalhando alavancado, sabendo trabalhar da forma correta. Então, mais um vídeo aí, mais uma amostra do que a nossa estratégia, o nosso setup pode te proporcionar, né? Saber responder as perguntas e sim pegar boas operações. Para finalizar o vídeo, vou lembrar vocês, nunca seja ganancioso. Percebe que o preço foi em uma determinada região e já começou a voltar para baixo? Então, a dica é o seguinte, coloca o lucro no bolso e vai para a próxima operação. Beleza? Time Fibo. Se você gostou, compartilhe o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal. Se você não for inscrito, temos o TikTok, temos o Instagram, temos as redes sociais aí para vocês conhecerem o setup. O nosso setup é todo baseado na ferramenta Fibonacci, também olhando sempre o conceito Smart Money, como eu expliquei no início desse vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.